Viva, muito boa noite, caríssimo telespectador. Seja muito bem-vindo ao programa Linha da Frente. Neste programa, onde nós abordamos diversos temas que têm a ver com o caro telespectador internauta que nos acompanha, não apenas através da TMT Posição 17, como também através do Facebook, assim como o YouTube, na página FTV Live. Estamos cá para mais uma edição com os painelistas da casa, que vou começar então por saudar, para que também possam saudar aos caríssimos telespectadores internautas nesta que é a única edição da semana do programa Linha da Frente, em que está o telespectador internauta na linha da frente e não nós propriamente. Caríssima Telma, muito boa noite. Começo por saudar aos caríssimos telespectadores internautas nesta noite de terça-feira. Boa noite, muito obrigada. Gostava de agradecer a Deus pelo dom da vida e saudar a todo o povo moçambicano, em especial a todos que nos assistem todas as quintas-feiras. Dizer é um prazer enorme contar convosco e cá estamos para mais um dia de debate. Esperamos que tudo o que for discutido aqui neste lugar seja um debate construtivo, um debate que vai elevar a consciência coletiva sobre os próximos passos e medidas que o governo está tomando para acautelar a situação no país. E muito obrigada. Muito bem. Doutora Telma, tem algum ponto prévio para esta noite? Bem, o meu ponto prévio não vai ser muito diferente. O meu ponto prévio seria deixar aqui um grito de socorro mais uma vez sobre a questão dos raptos. Serei insistente e repetitiva sobre a questão dos raptos, violência contra mulheres e de empresários no país, porque mesmo que tenha falado no programa passado, no mesmo dia, no dia seguinte, foram raptadas mulheres. Então significa que este é um problema resistente e que temos que chamar a atenção sempre que possível até que consigamos mitigar o problema. Muito obrigada. Muito bem, muitíssimo obrigado, doutora Telma. Passo então a palavra do caríssimo doutor Lungo para saudar aos caríssimos telespectadores internautas. Nesta noite apresentar também o seu ponto prévio. Muito boa noite. Boa noite, Luís. Boa noite à doutora Telma. A saudação especial se estende para quem nos acompanha a partir de casa, da sua plataforma, seja ela portátil ou mesmo da sua TV. Estamos cá para discutir em torno daquilo que são os assuntos políticos, econômicos e sociais do país. Muito bem. Pelo que vejo, não tem um ponto prévio para esta noite? Não, eu tenho o meu ponto prévio, tem a ver exatamente com a questão do Ruanda, em Cabo Delgado. Nos chegam informações através de João Feijó, que teve a sua coluna publicada no Jornal Magazine, publicada todas as terças, de que a população está a legitimar os ruandeses, ou seja, os ruandeses transformaram-se numa espécie de presença de Estado dentro do território moçambicano. A população, quando tem algo para queixar, eles dirigem-se aos ruandeses e expõem o seu problema. Isto é uma situação extremamente preocupante. O governo moçambicano deve questionar a liderança ruandesa acerca do papel dos militares ruandeses dentro do nosso país. É verdade que, em boa parte, nós verificamos uma erosão de legitimidade por parte das nossas forças de defesa e segurança, maioritariamente pelo histórico que tem com a interação com a comunidade, mas também pela sua atuação nas manifestações. Houve aqui, de facto, esses dissabores por parte da população, mas mesmo tendo em conta esse contexto, tendo em conta esta ilegitimidade, é preciso que tenhamos muita atenção. Não se pode aceitar, num Estado soberano como o nosso, que já em boa parte violamos algumas leis do nosso Estado para ter esta força a operar dentro do nosso Estado. Agora, quando começamos a abrir um espaço para que esses façam o papel do governo local e o papel de representação do Estado, eu acho que a coisa está a ganhar outro tipo de contorno. Então, há aqui uma necessidade do governo aproximar-se à liderança ruandesa para questionar este modus operandi
por parte dos ruandeses. Parece-me que eles estão a conquistar a população. Depois de conquistar a população, quem sabe eles não conseguem facilmente conquistar o nosso território no norte do país. Cabo Delgado é parte de Moçambique, por isso eu exorto toda a população moçambicana a prestar muita atenção no decurso dos assuntos em Cabo Delgado, para que não tenhamos surpresas. Temos que estar de olho. Recordemos aquilo que Samora Machel dizia: unidade, trabalho e vigilância. Agora precisamos muito da questão da unidade e precisamos da vigilância, porque o inimigo parece ser amigo hoje, mas amanhã ele pode nos mostrar a sua verdadeira face de inimigo. Então, estejamos atentos, não podemos permitir esse tipo de coisa. Quem zela pela segurança moçambicana é o Estado moçambicano, é a Força de Defesa e Segurança. Quem representa o povo moçambicano são os governos locais, na pessoa do governador e também de alguns administradores. Fora isso, estamos numa inconstitucionalidade. É preciso responsabilizar as pessoas que de facto estão a agir contrário a isto tudo que levantei aqui. Muito bem, muitíssimo obrigado, caríssimos painelistas, por esta breve intervenção dos pontos prévios para esta noite de terça-feira. Vamos então, caríssimos telespectadores e internautas, fazer a apresentação daquele que é o primeiro tema para esta mesma noite: protestos e acordo político. O que bem sabe é que no dia de hoje, nesta mesma terça-feira, os partidos políticos realizaram então o seu acordo em que Venâncio Mondlane, por acaso que, segundo a opinião pública, não foi incluído. No entanto, a mesma opinião pública considera que Venâncio Mondlane é um ator que não devia estar excluso então deste processo. A primeira pergunta que eu coloco à doutora Telma, antes mesmo de entrar para o acordo político, é se o governo está a tentar resolver o problema ou então a tentar enganar a população. Muito brevemente. Boa noite, muito obrigada pela palavra. Bem, realmente este acordo que será assinado, a previsão da assinatura do acordo é de 5 de março, que é amanhã. Eu tenho aqui uma crítica porque é sabido por todos nós que temos aqui 4 partidos políticos com assento parlamentar, que é a Frelimo, que é o partido com o maior assento parlamentar e que lidera o governo atual. Temos aqui o segundo lugar, que é o Podemos. Temos o terceiro lugar, que é temos o MDM, temos também a Renamo. Mas no meio desses todos intervenientes políticos temos as caras da liderança. Contudo, para o segundo maior partido da oposição neste momento, que é o Podemos, temos aqui 2 figuras que a princípio não eram independentes, que é o líder do partido, que é o Albino Forquilha, mas também tínhamos quem concorria à presidência do partido, que é o Venâncio Mondlane. Para mim seria mais sensato olhar para este partido que sofreu, que tem este condão de contrato entre os 2 líderes, incluir os 2 líderes, não só pelo fato de existir uma aceitação popular pela figura do Venâncio Mondlane, mas por saber que no âmbito da concorrência deste partido já envolvia 2 intervenientes que assumiram a liderança do partido, diferentemente dos outros partidos que nós já sabíamos da existência de uma cara na liderança do partido. Este partido tem uma referência diferente, já englobava dois agentes como as caras ou as pessoas que respondem pelo partido. No entanto, a exclusão do Venâncio Mondlane pode ser um atraso ao processo do acordo que será assinado. E esta questão de acordos não é de hoje. Moçambique já vem assinando vários acordos na tentativa de alcançar a paz, de alcançar a estabilidade social, mas nestes acordos sempre há falhas, porque fazemos acordos numa tentativa de ludibriar a população ou de ludibriar os intervenientes do acordo, que são os líderes dos partidos políticos. Há vezes já em que eu penso que
antes de um partido político de um acordo político que é assinado para salvaguardar os interesses da população, os intervenientes deste acordo, eles primeiro procuram satisfazer aquilo que são os seus interesses pessoais ou os seus interesses como um grupo, como um partido político, esquecem a sua razão de ser numa sociedade ou num país como partido político, que é responder os interesses de um certo grupo que acreditou neles e lhes confiou como os seus representantes para governar o país. Então, para mim, estaríamos aqui a voltar a acordos que, fim ao cabo, não têm o efeito desejado. Tivemos aqui o Acordo Geral de Paz de 1992, a seguir tivemos o Acordo de Cessação das Hostilidades em 2014, depois tivemos a aprovação do pacote de novo figurino da nova de governação descentralizada em 2018, depois morreu o líder da oposição, o Afonso Dhlakama. Estamos aqui para o quarto acordo, se a memória não me atraiçoa, que ainda não sabemos qual é o nome e quais são as cláusulas deste acordo, por isso que não irei premeditar consequências ou que este acordo prevê, porque ainda não tive acesso ao documento, mas já aqui adianto que existe sim uma lacuna neste acordo, porque já traz uma componente de exclusão, enquanto na busca da paz nós temos que procurar ser envolventes, temos que garantir inclusão, de modo que se existem pessoas do lado de fora do governo que não estão neste momento a se sentir representado por aquele grupo, não haja convulsões sociais por conta desta exclusão que é assistida. Nós temos conhecimento de que a figura do Venâncio Mondlane é abraçada pelo povo. A assinatura deste acordo pode não ter uma aceitação social por parte do povo que legitima este indivíduo, que aceita este indivíduo. Para mim, poderia ter efeito se incluísse esta pessoa, porque ele também tem um grupo que o aceita. Então, a exclusão desta pessoa automaticamente vai excluir o grupo que tem como o seu representante. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Telma. Passo então a palavra ao caríssimo doutor Mulungu para fazer a mesma pergunta e talvez com uma pergunta acrescida. A oposição está de fato a lutar em favor dos interesses do povo ou então pelos seus próprios? É assim, eu acho que devemos olhar para esta equipe com uma determinada restrição, ou seja, devemos olhar para cada um primeiro para depois olharmos a eles como equipe. O Suf Momad não tem legitimidade dentro do próprio partido. É alguém que é muito questionado e não só questionado, a estatística a favor dele não é nada bonatória. Se formos a ver, o Suf Momad substitui o finado, o general Afonso Dhlakama, e ele, ao subir ao trono do partido, não conseguiu, de facto, trazer aqui resultados satisfatórios. Teve os piores resultados nas suas duas aparições nas eleições gerais. Então, este é um ponto. O outro ponto do Suf Momad é que tem uma aparência de alguém com uma pretensão de ditadura dentro do próprio partido. Ou seja, nós agora estamos a assistir um adiamento daquilo que seria o Congresso, que devia colocar ou dar um novo plano à própria Renamo. Nós precisamos de uma Renamo mais operativa e mais interventiva a nível da política, como ela nos habituou. E nós, neste momento, não estamos a ter porque há uma paralisia institucional, mas esta paralisia institucional ela é maioritariamente provocada pela liderança dentro da própria Renamo. Então, tendo isto ou acoplado a estes pontos todos que levantei, significa que o Suf Momad não representa, se calhar, sequer 2% ou 1% da população moçambicana. Outra figura, o Davis Simango. O Davis Simango também
não conseguiu, de facto, David Simango, desculpa, o Lutero Simango, não conseguiu também ter resultados satisfatórios depois da perda de vida do David Simango, que é o seu irmão, dentro do partido MDM. Fora esta ideia de se conotar o partido MDM como sendo o partido familiar, por causa desta substituição, porque o Lutero Simango não tem capacidade, não tem legitimidade para dirigir os destinos do partido MDM. É por isso que se olha o partido nesta vertente de ser algo familiar. Num outro ponto é que o Lutero Simango não trouxe nada novo para o MDM, além de ajudar o MDM a caminhar para o precipício. E nós, se formos a notar, há uma diminuição a cada eleição de número de deputados ou de representatividade por parte do MDM a nível da Assembleia da República. E isto faz com que haja questionamentos. Se nós formos a observar, maioritariamente, o Lutero Simango aparece neste processo negocial, nas suas aparições, com uma equipe diferente daquelas figuras habituais do MDM. O porta-voz do MDM nunca está com ele. Figuras como Pelembe, Rongwane, não conseguimos visualizar. Nós estamos a ver o Lutero Simango na companhia de pessoas desconhecidas. Isto demonstra que há um distanciamento dentro do próprio partido. Depois vamos pegar aqui o Adelino Muxanga. O Adelino Muxanga não conseguiu sequer ter um mínimo de votos consideráveis para nós o olharmos como um ator político relevante. Principalmente a própria Nova Democracia. A Nova Democracia teve expressão nas legislativas, mas nestas não conseguiu ter uma boa expressão. Então, o Adelino Muxanga é uma figura sem uma expressão política nenhuma. Agora, nos faltava aqui uma figura do Partido Frelimo. E esta figura do Partido Frelimo não temos. Ou seja, o Frelimo parece-nos que não tem nenhuma representatividade no meio desta negociação. Agora, mesmo reunindo essas figuras todas, nenhuma delas tem uma aceitabilidade popular. Então, o que de facto está sendo negociado? Essa é a grande questão. Porque em boa parte na nossa história, se formos a buscar os nossos arquivos, vamos descobrir que, ou vamos ter em conta que os antigos acordos eram no mínimo para satisfazer os interesses do Afonso Dhlakama, ele em particular, e depois o seu partido. Se calhar numa terceira via vinha alguma coisa para a população, mas que nunca foi percebido. Então por aí nós começamos a perceber que nunca fomos um Estado que tenha capacidade de facto de produzir acordos fiáveis. Nós sempre produzimos acordos para fechar assuntos pontuais. E nós fechamos estes acordos num sentido mais militarizado. Nós não estamos habituados a acordos políticos. Se for a ver, 92 é um acordo com índole militar. Depois temos o acordo de 5 de setembro de 2014, também de índole militar. E este de 5 de setembro de 2014, ela visava maioritariamente retirar o Afonso Dhlakama das matas para ele vir concorrer às eleições a nível nacional. E depois tivemos outros, o presidente Nunes também já faz parte dessa história, abraçou-se com o Suf Momade no processo conhecido como DDR. Então é preciso compreender que tudo isto que nós fomos construindo enquanto um país político, enquanto um país econômico e social, não tem surtido o efeito desejado. Então temos que refletir em torno disto. Será que vale a pena nós continuarmos com esse tipo de acordos? Os acordos secretos geralmente é para assuntos militares e neste momento não há um assunto militar a ser tratado. Por quê? Porque a Renamo já está desmilitarizada, a Nova Democracia não consta nenhum registro que tenha o Exército, o MDM, idem, e o Podemos também, idem. E o Podemos também já teve legitimidade, mas foi uma legitimidade curta. Ou seja, quando ela esteve na lua de mel com Venâncio Mondlane, tinha de facto aqui aplausos extensivos por parte da população. Mas a partir do momento que houve esta percepção de traição e houve este divórcio de facto um pouco conturbado, o Podemos perdeu a sua legitimidade. Então,
eu acho, tendo em conta isto tudo que eu levantei, eu acho que este processo é para produzir memorando. Memorando e acordo são coisas diferentes. Eu acho que é para produzir um memorando ou é para produzir, se calhar aqui, uma linha orientadora ou uma base para se entrar numa negociação. Eu acho que o 5 de setembro é para anunciar os pontos todos que esse grupo esteve esse tempo reunido, conseguiu de facto alcançar. E esses pontos é que vão nortear a negociação, porque a negociação, para nós alcançarmos o objetivo desejado, nós temos que ter na mesa negocial a figura que, em boa verdade, representa as massas, que é o Venâncio Mondlane. O Venâncio Mondlane, neste momento, detém um monopólio de toda a oposição. Os partidos todos que eu mencionei aqui, mais os 30 e poucos que existem, todos eles agrupados, não têm a popularidade, não têm a simpatia que o Venâncio Mondlane tem. Agora, o que falta ao Venâncio Mondlane, se calhar, são membros inscritos porque não tem partido político. Se calhar não tem essa aceitação para fazer parte daquela mesa porque não tem. Mas ele tem o principal, tem aceitabilidade por parte do povo. Então, eu acho que estes pontos que serão alcançados aqui e que possivelmente serão divulgados amanhã, eles vão abrir um espaço para que o Venâncio Mondlane entre na negociação. De recordar que o Venâncio Mondlane, sempre nas suas intervenções em torno deste assunto, ele sempre disse que só participaria neste debate caso tivesse uma agenda. E eu acho que este grupo tentou produzir esta agenda, de facto, para ter o Venâncio Mondlane. Mas também temos que compreender uma particularidade. É que o Venâncio Mondlane, ele não está a reivindicar fazer parte deste diálogo, desta negociação. O status que ele carrega, a sua posição na política nacional é que reivindica este espaço. Ele, por si só, não reivindica o espaço, mas o seu status, o seu posicionamento, a sua aceitabilidade ou a legitimidade é que reivindica um espaço na mesa negocial. Então, tem que se colocar lá uma cadeira para o Venâncio Mondlane estar presente e, de facto, nós conhecermos o consenso. Os outros partidos que estão ali vão servir de padrinhos, aqueles que vão acompanhar o processo, porque a negociação só pode ser feita entre o Venâncio Mondlane e o governo. O governo, na pessoa do presidente da República, Daniel Francisco Chapo. E só assim nós poderemos ter, se calhar, algum consenso. Agora, nesses moldes, a pensar ou a se achar que isto aqui é de facto um acordo político, eu acho que continuamos a dar o tiro no próprio pé. Não vamos alcançar nenhum resultado. O que vai acontecer é que nas manifestações nós víamos campas das figuras políticas daqui de Moçambique. Nós vamos ter um acréscimo, vamos ter a campa do Forquilha, a campa do Sufo Mamadi, a campa do Adelino Muxanga, porque isto aqui vai lhes dar uma imagem de traidores. Agora, eu nunca vi um partido político também que vai fazendo a sua política no sentido de ir contra a população. Porque isto demonstra que estes partidos não estão preparados para ler cenários e saber intervir para ganhar popularidade e que se ter bons resultados nos próximos pleitos. Isto que estão a demonstrar é uma infantilidade política. É preciso que haja um melhoramento a nível de posições, também a nível interventivo, para que tenhamos partidos que estejam na praça para competir. Exato, muito obrigado. Em poucas palavras, de acordo com tudo quanto disse, acredita que a continuidade da exclusão da pessoa de Venâncio Mondlane, que é um dos principais intervenientes de todo este processo, principalmente das manifestações, pode ser um claro sinal de que os partidos políticos, isto é, a oposição, não está preocupada com os interesses da população, mas sim com os seus próprios? Em poucas palavras. Bem, isto não é a minha crença, eu não posso acreditar. Isto é o que está evidente, são os factos apontam isso, que os partidos políticos não estão preocupados. Há muitos sussurros na nossa praça e esses sussurros requerem respostas, geralmente se especula para ter esclarecimento. E há muita especulação, mas não há esclarecimento nenhum. Nenhum partido já teve, a nível do seu representante máximo, que são as 4 figuras que estão lá, já teve uma aparição a explicar de facto o que está sendo discutido naquele fórum.
porque é algo muito fechado, se no final do dia isto estará em representação à população. Hoje em dia há facilidade para a população participar nestes processos. Temos várias plataformas e nós temos que apostar muito na questão da transparência para poder ter resultados satisfatórios que sejam aceitos pela moldura humana a nível nacional. Muito bem, muitíssimo obrigado, doutora Telma. Faço a mesma pergunta, mas logo incluirei outra. Peço que seja breve. Os partidos políticos, neste caso a oposição, está realmente preocupada em defender os interesses do povo moçambicano ou então luta pelos seus próprios interesses em todo este processo? Bem, como dizia o meu colega Mulungu, irei salientar e referir algo que eu sempre disse. A escolha partidária aqui em Moçambique é apenas um protocolo, porque a criação de todos os partidos políticos em Moçambique é vista como uma espécie de saco azul, onde um grupo de pessoas se unem para poder ter onde retirar dinheiro, se calhar de maneira mais fácil, porque já percebemos que é a única forma legal de prática de crimes, de prática de isenções, no pagamento de imposto, de regalias, de mordomias. Então, hoje em dia, os partidos políticos, para mim, não transmitem nenhuma fidelidade. Por isso, para mim, quando alguém pergunta-me, és de que partido político? E eu respondo e a pessoa traz aqui a crítica. Às vezes digo, melhor até é ser partidário, para poderes me criticar, porque enquanto tu abraças um partido político, talvez sejas como eu. Porque o fim último dos partidos políticos aqui em Moçambique não é de servir a população, mas sim é de servir interesses pessoais. No entanto, é evidente, e tenho um exemplo claro sobre isso. Quando o Podemos estava abraçado com o Venâncio Mondlane, nós percebemos que havia uma certa coesão e o povo aceitava e acreditava que aquele partido seria o Messias do povo. Mas quando chegou a época de se ocupar os assentos parlamentares e houve aquele desentendimento entre o Albino Forquilha e o Venâncio Mondlane, é aí onde se percebeu realmente a ideia de que os partidos políticos não vêm para servir a população, mas sim para satisfazer os interesses pessoais. Nós vimos um certo grupo que não apoiava ir tomar posse porque não aceitava que as condições de governação fossem aquelas, não aceitavam a posição em que ocupavam. Contudo, existia um grupo de pessoas que parou e analisou o salário que poderia oferir a partir do momento que seria deputado. E ficou, de tanto que eu lutei para poder alcançar esta bolada, será que eu vou ter que negar por causa de uma dita maioria? Eu estou aqui para satisfazer os meus interesses, para colocar pão na mesa, na minha casa, para dar melhores condições aos meus filhos. Então, não é uma questão que nós precisamos ter uma pesquisa científica com dados. A cada dia que passa, nós temos experiências que provam que os partidos políticos não estão cá para satisfazer interesses de ninguém. A Renamo também foi o exemplo, uma prova inequívoca de que não está para satisfazer interesses de ninguém. Salvo o período em que vivia o saudoso ex-líder do mesmo partido, o Afonso Dhlakama, mostrou uma certa resistência e mostrou um certo equilíbrio dentro do partido, tanto que o partido ganhou visibilidade e aceitação popular, mesmo com o rótulo que vinha tendo e que foi relatada na história, que muitas crianças, inclusive a mim, aprendemos, mas fomos percebendo um cenário diferente ao longo do tempo. Mas com a entrada do novo líder, que é o Ossufo Momad, nós percebemos que o partido perdeu coesão, porque o líder, a pessoa que poderia negociar questões que poderiam favorecer não somente o partido, mas sim a população no seu todo, ele, quando percebesse que está diante de uma situação em que as condições lhe são benevolentes e pode lhe garantir uma certa estabilidade como pessoa, excluindo até os próprios membros do partido, opiniões dos membros do partido, ele tomava decisões, sim, que, fim ao cabo, arruinaram o próprio partido. Então, nós já temos aqui
partidos, eu vou falar da própria Nova Democracia. A Nova Democracia também é um outro partido que aparece lá na mesa de negociações, mas em contrapartida também do outro lado lidera manifestações na figura de uma outra pessoa, como um membro da sociedade civil, e você começa a perceber um conflito de interesses entre essas figuras. Ao mesmo tempo, quando percebe que a população está sendo massacrada pela polícia, redigem uma nota a dizerem que eles não se identificam com este tipo de prática, com este tipo de violência, com este tipo de atitude que o governo tem tomado. Meia volta, vimos lá o Adelino Muxanga está na mesa de negociação secreta. Então, a questão que eu coloco, por que ele está lá se ele não se identifica com as práticas do governo do dia? Qual é o seu interesse naquela mesa secreta? Ok, ele tem uma opinião que vai satisfazer a população. Se ele também acha que ele está lá para satisfazer os interesses da população, por que não exige que esta reunião seja transparente, seja uma reunião que o povo em geral tenha acesso? Eu vou concordar com o Dr. Mulungu se ele diz que, muito provavelmente, eles vão nos trazer aqui uma linha de orientação para um próximo acordo, que isto ainda não é um acordo, mas sim são passos, ou é um relatório, eu diria, irão nos trazer atas das reuniões que tiveram durante este todo o tempo, porque já reuniram mais de 4 vezes, se a memória não me atraiçoa, à procura de soluções. E estas soluções nunca vieram até nós. Então, nós vamos ficar à espera. É difícil nós tecermos alguma opinião sobre o mesmo acordo, porque nós ainda não sabemos quais são as cláusulas ou qual é o conteúdo que lá consta, mas fica evidente, sim, que estas pessoas não estão para satisfazer os interesses do povo, mas sim os interesses pessoais. Por isso, neste momento, para mim é difícil diabolizar a Frelimo enquanto não tivermos um partido político que toma uma postura diferente. Eu sei que provavelmente receberei muitas críticas por estar aqui a falar do partido Frelimo, dizer que estaríamos a entrar numa situação em que nós procuramos julgar um certo partido porque já fez parte de uma história de quase 50 anos e não houve nenhuma mudança. Contudo, os partidos que a população tenta dar um voto de confiança, à medida que eles vão se aproximando ao governo, eles também se corrompem muito antes de tomar poder. A questão que eu coloco, a quem nós vamos confiar? E qual é a solução para si, diante desse problema, se não há alguém em quem um povo pode confiar? Em 1 minuto. Bem, se não há alguém que o povo pode confiar, eu acredito que este grupo todo, que já não transmite confiança ao povo, deve se abrir, tanto a Frelimo, a Nova Democracia, Podemos, Renamo e tantos outros partidos políticos que não mencionamos porque eles não ganharam a sua devida visibilidade, e traçarem um plano de governação inclusiva que a população sinta-se abraçada. Porque enquanto haver secretismo entre esta elite governamental, excluindo a população, de nada nos valerá este acordo. Muito obrigada. Muito bem. Uma última pergunta já para fecharmos este tema. Passaria também para o Dr. Mulungu em 2 minutos. Se os manifestantes voltarem então às ruas, tal como fizeram nas outras fases das manifestações, a polícia deve reprimir estas manifestações ou então recuar? O que a doutora Telma faria se estivesse então no comando? Bem, primeiro temos que esclarecer esta questão de manifestações. As manifestações são um direito constitucional. Quanto à questão das manifestações, nós temos que recordar que as manifestações podem ser impedidas se estas não estiverem a ser de acordo com o previsto na Constituição. Se formos já ver o escalonamento das manifestações que levaram a atos de violência, vandalismo por parte da população e por parte policial, a primeira pessoa que atacou a população foi a polícia. Se a população manifestar de forma ordeira, de forma legal,
eu acho que não há nenhum problema, porque a violência inicia quando a polícia tenta reprimir uma manifestação pacífica. Enquanto as manifestações forem pacíficas, eu apoio a ideia de que a polícia não deve atacar, não deve matar. Porque esta ideia de atacar, atirando, ferindo, matando, é que faz com que o índice de violência vai crescendo e no meio daquele grupo de manifestantes vem aparecendo alguns infiltrados que não saberíamos de que lado eles viriam, com interesses diferentes de uma manifestação pacífica. Poderemos ter lá infiltrados no meio de manifestantes que já têm noção do que eles estão a manifestar, qual é a sua agenda, mas no meio deles aparecem pessoas sem agendas, vandalizam lojas, queimam pneus nas estradas, o que é repudiável. Mas acredito que uma manifestação ordeira, conforme o previsto na Constituição, não é nenhum problema. Vou dar aqui exemplos de manifestações que já ocorreram. Tivemos manifestação ou greve mesmo, porque foi comunicada, dos médicos, dos enfermeiros, dos professores. E veja, até professores foram reprimidos a balas. Lavaram cara, mas o professor não estava ali com nenhum objeto contundente. Então, este tipo de ato nós repudiamos. As únicas pessoas que tiveram o privilégio de não sentir o gás lacrimogêneo, de não sentir as balas, foram os médicos, talvez por respeito à classe, não porque as outras profissões sejam inferiores, por respeito à classe médica, porque eles já sabem que quando a classe médica decide parar as atividades, será morte a nível nacional e se esquecem da importância do professor que colocou o governante lá. É graças a um professor que temos aqui um presidente, que temos aqui um ministro, que temos aqui um deputado, mas esses sentiram sim o sabor do gás, sentiram sim a ferida da bala. Então, este tipo de ato eu não aprovo, repudio veementemente. Muito bem, muito obrigado, Dr. Molongo. A última pergunta: se os manifestantes voltarem então à rua, a polícia deve reprimir ou então recuar? Bem, eu acho que em boa parte depende das circunstâncias. Temos que perceber que a manifestação, como dizia a doutora Telma, é um direito que está na Constituição da República. E sendo um direito, então as pessoas livremente podem manifestação. Vou trazer aqui um exemplo só para elucidar esta, porque no meio a este direito há certas regras que regulam, de facto, a funcionalidade de uma manifestação, para que ela seja uma manifestação ordeira e tenha os trâmites legais todos bem reconhecidos. Digo isso porque se nós temos uma família onde tem lá os pais e depois tem os filhos, você tem direito à alimentação. Mas esse direito à alimentação não significa que num pequeno almoço você tenha que comer 4 pães. Isto é uma regra, nós começamos a perceber as regras. Não, se somos 8, então temos 4 pães, significa que devemos dividir o pão. Então começamos a perceber as regras por aí. Então é igual a ideia de manifestação. É um direito, sim, mas este direito, para ser exercido, tem que, de facto, observar todos os pormenores dela para que ela não viole os outros direitos. Porque a partir do momento que aquele indivíduo vai comer 2 pães, vai privar o direito à alimentação a 4 indivíduos. Então, se a manifestação ela também não for ordeira, ela também vai violar direitos dos outros moçambicanos. Então, é preciso que ela esteja devidamente regulamentada e devidamente acompanhada pela polícia. A polícia, muitas das vezes, não pode estar nas manifestações para repelir as manifestações. Ela tem que estar lá para fazer o acompanhamento. Ela acompanhar para que os manifestantes não tenham uma espécie de incidentes no seu percurso, que ela seja feita de uma forma ordeira, que se levante os panfletos com as escrituras todas e desfilem na praça e de uma forma organizada. A polícia está para fazer isso. Agora, se a polícia tem que recuar ou tem que... Não, a polícia tem que estar com os manifestantes a fazer o devido acompanhamento, porque há pessoas que no meio disso
estão para se aproveitar. E se estes manifestantes também decidem dentro deles, como disse a colega, ter infiltrados, colocar barricadas, começam a violar direito de um outro moçambicano. Direito à circulação é também um direito fundamental. Então, temos que perceber que temos os nossos direitos, mas também existem os direitos dos outros. E o momento de manifestar cada coisa, tendo em conta os nossos direitos, ele é diferenciado. Há quem quer exercer o seu direito circulando de um ponto para o outro. Há quem quer exercer o seu direito se manifestando. Então não pode impedir ao outro. Este é que é o grande problema dentro das manifestações. Depois vamos à atuação da polícia. A polícia tem dificuldades de abordagem nas manifestações. O primeiro ponto é escassez de equipamento. Segundo ponto é falta de treinamento para saber lidar com os manifestantes. Terceiro ponto é que parece que a partir do momento que o indivíduo enverga a farda da polícia da República de Moçambique, esquece o seu lado humanista e ele parece que transforma-se num outro tipo de animal. Então é preciso que nós tenhamos aqui uma ação no sentido de conscientizar o polícia para que ele tenha um devido posicionamento perante a população, porque manifestantes são população, que ele compreenda que ele não precisa violentar os manifestantes, ele se pautar pelo diálogo, nunca teremos uma rixa entre a polícia e os manifestantes. A título de exemplo, nós tivemos a manifestação dos coletes amarelos na França. Tivemos lá um indivíduo que agrediu um polícia. 3 dias depois, este mesmo indivíduo foi à esquadra mais próxima entregar-se às autoridades para que pudesse ser sancionado devido àquele ato que cometeu naquele processo todo de manifestações. Isto, numa primeira fase, demonstra que o indivíduo conhece os seus direitos, os seus limites e também sabe exercer a questão da cidadania. E é isso que falta maioritariamente em Moçambique. Nas escolas primárias temos que introduzir isso. É uma necessidade a estas alturas termos essa questão por parte das escolas e os professores passarem devidamente aos moçambicanos para o produto final conseguir de facto exercer a cidadania, compreender que uma barricada pode privar uma empresa no seu setor operativo de produzir para, de facto, pagar salários, produzir para aquela comunidade e, de facto, trazer aqui algum tipo de desenvolvimento para a nossa nação. Exato. Muitíssimo obrigado, caríssimos, por este tema que já foi abordado pelos painelistas. Vamos agora fazer a transição para o segundo tema, que tem a ver, então, com o IVA, que foi aumentado 7 vezes sobre os combustíveis, mas também o imposto sobre os produtos específicos. O que se sabe é que o imposto sobre produtos específicos é aplicado basicamente àqueles que são produtos de luxo. Mas a pergunta que surge, caríssimos telespectadores, é: o combustível é um produto de luxo ou então uma necessidade? É uma pergunta que eu coloco à caríssima doutora Telma para responder já imediatamente. Muito obrigada pela palavra. Bem, realmente a questão de IVA para produtos específicos é aplicado a produtos de luxo, como joias, pedras preciosas, diamantes. E aqui temos um elemento crucial para a produção de produtos e bens e serviços de consumo de primeira necessidade, que é o combustível. Eu olho o combustível como um serviço, como um produto de primeira necessidade e que não deveria sofrer o IVA específico que está sendo cobrado 7 vezes em Moçambique. Por acaso estava aqui a ler o jornal relativamente a esta questão e pude me informar que o preço do combustível chega a Moçambique a 40 meticais e é vendido atualmente a 85 meticais,2 centavos, porque baixou de 86,25 centavos. Vejam, o IVA chega a estar acima
do valor do próprio produto que chega a Moçambique, porque alimenta uma cadeia de parasitas que vão se sustentando com este valor e acabam encarecendo a vida do cidadão. Há que salientar que o preço do combustível é crucial para que o produto ou os bens e serviços cheguem ao consumidor final. Para mim, diria, está de parabéns o economista do governo, porque aqui fez-se uma análise ou um estudo que ludibria a população ou cria uma ilusão à população de que a isenção do IVA nos produtos de primeira necessidade, como o óleo, o arroz, o sabão e produtos intermediários que servem na produção de produtos de primeira necessidade será isentado. Mas se o IVA no petróleo é cobrado 7 vezes, para mim, automaticamente, aqueles produtos vão custar o mesmo valor, porque o produto chega ao consumidor final através do transporte, e o transporte usa o combustível. Automaticamente, se o combustível continua caro, vai se encarecer o produto que é transportado através daquele transporte que usa combustível. Automaticamente assumimos que o preço do combustível vai ditar o preço do pão, o preço do arroz, o preço de sabão, o preço de óleo. E que são esses produtos que o economista do governo afirma que sofrerão isenção do IVA. Então, nós vamos assumir que o IVA que é isento nestes produtos está sendo cobrada no preço do combustível, porque o combustível tem impacto na oferta destes bens e serviços, também tem impacto até na aquisição de novas infraestruturas. Porque para o transporte de pedra, do cimento, da areia, nós precisamos de um transporte que usa combustível. Automaticamente, cobrar 7 vezes o IVA no preço do petróleo, estamos a dizer que não reduzimos o preço do IVA nos produtos, ainda que de forma hipotética, assumimos a isenção do IVA nos produtos de primeira necessidade e produtos intermediários para a produção de bens e serviços. O combustível automaticamente passa desta cadeia. Então, eu acho que o governo, querendo ajudar a população, ainda que nos retire o IVA nestes produtos, agradeceríamos se pudessem cobrar o IVA devidamente. Para mim, é injusto que o combustível que sai daqui de Moçambique torne-se mais barato em Malawi. Eu acabei de assistir uma reportagem em que os jovens do distrito de Mandimba, na província do Niassa, eles importam combustível de Malawi e vendem o preço por litro de 70 meticais. E para os vendedores formais, neste caso as bombas dos combustíveis naquela área, vendem a 93,23 centavos o preço por litro, que é uma diferença de 23 meticais, mas estamos a falar de combustível que foi importado do país vizinho e que recebeu combustível de nós. Aqui é um fato curioso e muito paradoxal. Eu acho que isso deveria nos fazer com que nós, como Estado, como país, sentíssemos vergonha, porque vendedores informais já estão a procurar soluções e formas estratégicas de fazer com que o custo de vida, pelo menos da sua província, que é a província de Niassa, esteja reduzido, e estamos a assumir que a figura do Estado ou do agente regulador da economia do Estado moçambicano, que é o Ministério da Economia e Finanças, está sendo deixado de fora e que devia tomar medidas, em vez de criar esta espécie de protocolos que envolvem tantos IVAs, taxas
que são impostos a este serviço, para mim, que é de primeira necessidade, devia-se pensar numa medida em que oferecesse o preço de combustível a um preço acessível para todos. As bombas já reclamam nas províncias nos distritos de Mandimba, porque em Lixinga e em Quamba os transportadores já não compram combustível nas bombas, mas vão sim para os vendedores informais, porque os transportadores interprovinciais e semicoletivos preferem abastecer a 70 meticais por litro nos agentes informais do que nas bombas. E as bombas sentem-se ressentidas, e é uma quebra porque a procura baixou no preço do combustível e eles dizem que gostariam de aplicar o mesmo preço de 70 meticais, mas os impostos que são cobrados até chegar ao empreendedor, que é o dono das bombas, não lhe permitem fazer este preço de 70 meticais. Mas já temos a prova de que é possível termos o preço de gasolina por 70 a 65 meticais, visto que este produto chega a Moçambique a 40 meticais. Muito obrigada. Muito bem. Doutor Malunco, a mesma questão. O combustível é um produto de luxo ou então uma necessidade? O combustível é uma necessidade, é um dos produtos primários no setor econômico, porque é que permite a movimentação e a funcionalidade de quase todo o sistema. Quando digo sistema, estou a falar das máquinas, estou a falar das máquinas industriais, estou a falar dos veículos que transportam bens e serviços, e também estou a falar de veículos de pequeno porte que também transportam pessoas, e etc. Então, o combustível, basicamente, ele é uma necessidade e não um luxo. Mas temos que compreender algo, e não podemos ter vergonha, como Estado moçambicano, de que nunca é tarde. Quando digo nunca é tarde, é que há uma necessidade de uma reestruturação geral do Estado. O nosso Estado precisa ser reestruturado desde a base, porque se nós continuarmos a achar que vamos resolver os problemas do setor econômico ou do setor financeiro de uma forma isolada, nós nunca teremos um resultado satisfatório, porque essa problemática ela foi estabelecida quando não se criou uma base sustentável de políticas orientadoras para que pudessem conduzir a funcionalidade de um Estado. Ora, vejamos, qual é esse Estado a nível internacional? Os Estados vizinhos como Malawi, Zâmbia, Botsuana, que aceitam que um produto seja taxado 7 vezes o IVA. Eu acho que isso é inadmissível. E fora a questão de ser inadmissível, nós, em Moçambique, não costumamos responsabilizar estas pessoas que agem contra o Estado, esses prevaricadores. Nós temos que começar a ter aqui exemplos de sancionar a empresa, a entidade, é um indivíduo. Esta pessoa deve ser responsabilizada por esse tipo de atos que de facto demonstram aqui uma pretensão de desestabilização do nosso Estado. É um país sério, com pessoas extremamente sérias, desde o governo até a própria população, nós estaríamos aqui a assistir uma onda de manifestação por conta desta descoberta, porque não é fácil nós percebermos que o combustível ele chega a 40 meticais, mas por causa de cobranças de taxa como IVA, de uma forma inadequada, o combustível ganha uma elevação acima de 100% depois dos 40%. Isso é inadmissível num Estado que esteja a funcionar devidamente com o objetivo de resolver os problemas do povo. Eu acho que ou declaramos logo a priori que nós, em Moçambique, estamos numa anarquia em que cada um pode fazer o que bem entende, para que, de facto, cada um possa tomar o seu rumo e decidir sobre a sua própria vida, porque isto aqui é uma gangsterização do Estado, isto é um atentado ao bolso de cidadão, porque não percebemos aqui como é possível esse tipo de erros, como são inadmissíveis atrocidades deste género. É preciso que haja aqui uma reflexão
muito, muito profunda mesmo para que tenhamos algumas respostas. Ora, fechamos. Vamos retirar o IVA, supostamente, de produtos de primeira necessidade. O arroz, o óleo, o açúcar, farinha, etc. Agora, se nós temos 17 vezes o IVA no combustível, como é que os preços destes produtos vão conhecer relativamente uma redução de preços? Eu acho que nunca. Eu acho que isto aqui é um antro de brincadeiras de quem tem tendência a governar e de quem também tem a percepção de que sabe ser governado. Porque se quem de direito sabe governar, devia ter a noção básica de que isto tudo, ou esta decisão de remoção do IVA nos produtos de primeira necessidade e esta aplicabilidade ao nível dos combustíveis, iria condicionar a outra coisa, porque uma condiciona a outra. E neste quesito em particular, não é preciso ser um economista, é preciso usar somente a lógica. Porque se eu estou a pagar o motorista hoje 8.000 meticais para ele movimentar determinados produtos, significa que o salário dele vem da venda daquela mercadoria. Mas se eu decido que vou baixar o preço dos produtos e depois vou aumentar o salário do motorista, eu acho que estou a agir contra a lógica da matemática. É preciso que um acompanhe o outro, porque há uma interdependência entre esses produtos. O combustível é crucial. Quando falamos de combustível, nós estamos a falar de gasolina como tal. Estamos a falar do diesel, que move a máquina econômica. O diesel faz funcionar o navio, o comboio, os grandes caminhões que transportam os produtos aqui dentro do nosso país. Então temos que ter essa capacidade de ser sensíveis ao nível de passarmos a representar os moçambicanos devidamente. Eu acho que isto aqui está a tomar contornos de brincadeira e não de governação. Por aqui já não se aceita que erros deste nível estejam eles colocados em manchetes dos jornais e que estejam a ser debatidos sem antes o governo vir justificar porque é que temos esse tipo de fenómeno. Um governo transparente deve estar sempre presente na vida da população. Deve ser muito interventivo para que a população perceba que não. Pode ter sido um erro, mas o governo já esclareceu. Temos aqui a informação. E até aqui não temos nenhuma informação porque, de facto, há essa aplicação. Então eu acho que temos que refletir que Moçambique nós queremos para todos nós. É este Moçambique. Vamos sentar, vamos reestruturar desde a base. Não temos políticas de desenvolvimento para a educação, para a agricultura, para a pesca, para o setor turismo. Temos vários setores que nós podemos aproveitar. Há países que são ricos porque somente estão virados à questão do turismo. Há países que são ricos porque estão virados somente à questão da agricultura. Com terras aráveis que nós temos, o que nos faltam são exatamente políticas. E é essas políticas que devem ser adotadas, mas temos que criar uma base, porque as políticas todas devem ter uma participação da população. As políticas que muitas das vezes elas são adotadas por unanimidade são políticas minadas, porque as pessoas não estão a aceitar a política como tal, estão a aceitar a vontade da pessoa que levantou a ideia de se implementar aquela política. Isso está errado, isso não é fazível, isto não produz nenhum consenso. Uma política deve conhecer um debate exaustivo, uma contrariedade para que ela seja amadurecida e entregue ao povo moçambicano sem grandes margens prejudiciais. Muito bem. Uma última pergunta, Dr. Mulungu, já para fechar este segundo tema, passarei logo para a doutora Telma para fazer a mesma questão. Quem está a lucrar com este aumento? O governo, os especuladores ou então as petrolíferas? Bem, eu acho de forma direta. De forma direta, eu acho que há empresas a nível do porto da cidade de Maputo que estão a faturar com isso e são parasitas. E eu desconfio que estas empresas não estejam
sua situação fiscal ela muito bem organizada. Eu desconfio que são empresas que nem pagam impostos ao Estado moçambicano e que estão lá a faturar em nome individual. Porque se essas taxas todas fossem elas cobradas para o cofre do Estado, aí seria um outro tipo de debate. Ou seja, podíamos ter uma falha de sistema, mas que o valor que é retirado do cidadão que pertence a esse Estado volta a cair nos cofres do Estado. O Estado pode levar este mesmo valor e construir uma estrada ou uma escola e dar à população. Não, não estamos neste cenário. Nós estamos num cenário em que este valor cai no bolso de um particular e este particular depois tem uma vida luxuosa, passa por aí, quando chove um pouco até levanta já água, nos molha, nós que somos pedestres. Então é preciso compreender que estas empresas não estão a agir tendo em conta aquilo que é o benefício comum, estão a agir em interesses particulares. Muito bem, muito obrigado, doutora Telma. Já para fechar a mesma pergunta, quem está a lucrar com este aumento? O governo, as petrolíferas ou então os especuladores? Bem, eu serei muito direta e objetiva relativamente a esta questão. Quem está a lucrar não é o governo, porque este valor não entra no cofre do Estado. Acredito que entra uma parcela no cofre do Estado, porque nós temos conhecimento de que o Estado moçambicano é composta por empresas públicas, é composta por empresas públicos-privadas e também é composta por algumas empresas individuais em que os donos são membros do governo, mas eles oferem ganhos de forma individual, porque eles, com os direitos e as mordomias que têm a possibilidade de criação destas mesmas empresas, como dizia o Dr. Mulungu, e por estes serem membros do governo, estas empresas não são fiscalizadas, não são inspecionadas, porque para mim é absurdo se existe esta taxa que supera 100% do preço de aquisição do petróleo e até hoje o governo não sancionou, significa que o mesmo governo ou a pessoa que deveria sancionar retira algum benefício na intermediação deste produto. Automaticamente assumo que as pessoas responsáveis pelas empresas que estão envolvidas no processo de intermediação desde a chegada do combustível ao porto de Maputo até ao consumidor final são membros do governo, são pessoas que ninguém pode lhes tocar, porque senão já deveriam ter se tomado medidas. Havia aquela falácia de que o preço do combustível aqui em Moçambique é ditado pelo preço do barril a nível internacional, mas já é possível provar que não é esta variação de preço do barril a nível internacional que faz encarecer o petróleo, porque já tivemos a descoberta de que o preço do combustível, chega a 40 meticais. Também usou-se em 2022, cogitou-se de que o preço do petróleo poderia subir por conta da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, pois no início do mês de fevereiro teria iniciado a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Lá para os dias 28, o preço do combustível subiu, 28 do mesmo mês, e que teve o seu pico entre março e abril, porque o combustível chegou a subir 2 vezes ao mesmo tempo. Mas não é possível que na mesma região, a nível de África, tenhamos o mesmo produto a um preço mais acessível que o nosso. Automaticamente, este discurso é uma falácia. Logo, nós pedimos que estas pessoas que oferem ganhos por conta das taxas de impostos, que são os donos destas empresas que fazem encarecer o preço do combustível, que é um bem primário, é um bem de primeira necessidade, o governo tome medida de forma a combatê-los, porque se não combater, a população sempre estará de unhas e garras para o governo a reivindicar aquilo que é o seu direito de poder ter acesso aos produtos de primeira necessidade a um preço que lhes é acessível para poder sustentar as suas famílias. Porque se vamos já fazer uma comparação justa, o custo de vida
e o salário mínimo que um moçambicano oferece não condiz com aquilo que são as despesas que o moçambicano tem, desde a aquisição do próprio combustível para transporte pessoal, pagar a educação das crianças, colocar alimentação na mesa. Então, a questão do combustível não pode ser ignorado e dando um imposto específico, sendo que é um produto de primeira necessidade que automaticamente participa na cadeia de produção de diversos bens e serviços de primeira necessidade de um indivíduo, não direi de um moçambicano, porque este produto é um bem de primeira necessidade que participa na cadeia de produção de serviços em todos os países no mundo. Muito obrigado. Muito obrigado, muito bem. Partimos então dessa maneira para aquele que é o terceiro tema para esta edição terça-feira do Linha da Frente, em que falamos agora sobre o como posso dizer, pacote financeiro de 10 mil milhões de meticais. Os bancos comerciais aprovaram este mesmo pacote financeiro, que pode ser também chamado de pacote massivo. A primeira pergunta que eu coloco para a introdução deste tema, de maneira muito breve, é se esta é uma maneira de aliviar a economia ou então, mas uma forma de entrar para uma dívida que vai então estar sobre as costas dos cidadãos. Dr. Mulungu. Bem, eu acho que o setor financeiro está à procura, de facto, responder àquilo que são as necessidades do mercado. Ao setor financeiro não importa se isto satisfaz aquilo que são os interesses do cidadão ou não. O que interessa é que cada medida que o setor financeiro vai tomando tem que satisfazer aquilo que são as entidades financeiras, como os bancos comerciais na sua plenitude. Então, não podemos achar que esses 10 mil milhões de meticais vêm, de facto, satisfazer as necessidades dos moçambicanos. Senão, vamos assistir aqui manifestações, pessoas a pensarem que querem ver os 10 mil milhões refletidos na sua bolsa ou no seu bolso. Então, há uma necessidade de perceber que as entidades que tomaram essa decisão é porque fizeram uma avaliação e perceberam que sim, há de facto uma possibilidade, há um espaço no mercado para injetar este valor. E este valor não é um valor que está sendo deitado fora, é um investimento. E essas entidades vão de facto esperar aqui os seus ganhos. E os seus ganhos vão aparecer a partir do momento que avultados indivíduos que forem aderir este valor assinem os contratos para ter estes empréstimos e comecem a pagar o valor com juros. E são esses juros que de facto vão produzir alguma coisa aqui para o setor da banca. Agora, nesta questão toda, tendo um contexto social que estamos a atravessar, nós como Moçambique, é preciso entendermos se isto será eficaz ou não, porque nós estamos a compreender que o contexto ele ainda não está ainda não está bem definido a nível daquilo que é a sua estabilidade para que ele tenha uma prospecção econômica estável, porque precisamos de um mercado estável para que este tipo de decisões do setor financeiro tenha uma determinada eficácia. Sem estabilidade social, não teremos, porque não é só o setor social que está afetado com essa questão de instabilidade. O setor financeiro também está a atravessar aqui algumas dificuldades. E, por isso, nós vimos o setor financeiro reclamar que, se calhar, a questão das reservas obrigatórias devia conhecer uma diminuição a um nível desejado que lhes pudesse dar possibilidade de ter mais divisas em sua posse para poder, de facto, ter uma disponibilidade para os empréstimos. E isto, o Banco de Moçambique parece que não terá respondido ao nível desejado. Então, eu acho que ainda que tenhamos, de facto, esta abertura por parte da banca, há uma necessidade de nós partirmos sempre para o primeiro ponto. E eu sempre vou frisar isso. Paz e segurança, porque só estes elementos é que vão fazer com que estes estudos ou estas todas as decisões que estão sendo tomadas vão, de facto, conhecer aqui um campo formidável, um campo fértil para, de facto, conhecerem a sua operacionalização.
Exato, e o Governo está em condições de garantir que não haja, então, uma espécie de esquemas para alimentar a corrupção? A corrupção em Moçambique é o nosso irmão do segundo grau. É aquele irmão que nós, quando eles tarda a chegar à festa, nós não decidimos nada. Até ele chegar é que nós começamos de facto a decidir alguma coisa dentro da festa sobre os destinos de todo o evento. Então, a corrupção ela precisa ser combatida da base. Temos que começar da base da população, porque a população já mentalizou que isto faz parte dela. Ela, para entrar na polícia, paga, para entrar no exército, paga, para tratar BI, paga. Então, tudo a população requer sempre uma facilitação. E para fazer isto tem que ser a nível de suborno, tem que ser uma corrupção mediana. Esta é a pequena. Depois vamos à grande corrupção que está por cima, a nível do governo. Esta sim também deve, de facto, conhecer aqui uma espécie de resposta. Não vamos dizer que a corrupção vamos acabar com ela de dia para a noite. Vamos acabar com ela aos poucos, com atitudes como responsabilização a essas pessoas que optam por essas práticas, porque assim o Estado não anda, sempre há um congestionamento, porque há processos que são arquivados, porque sem um suborno, esses processos não conhecem sempre uma devida finalidade. Então, há esta necessidade de se combater isto com sinais claros, responsabilização e também punições severas para todos aqueles que praticam isso. E há empresas que vivem disso. É preciso também que essas empresas ou mudam de atitude ou elas desapareçam do mercado. Muito bem, muitíssimo obrigado. Vamos então passar a palavra para a doutora Telma para as mesmas perguntas. A primeira, sendo ela o pacote financeiro de 10 mil milhões de meticais, é então um alívio para a economia ou uma dívida que está a cair sobre os cidadãos ou até mesmo empresários? Bem, acredito que foi numa perspectiva de alívio, mas aqui há questões que devem ser analisadas. Voltarei aqui a uma análise de Joseph Allen. Estamos diante de uma situação em que o Estado está a promover a aquisição de dívida. Acredito que foi num momento que realmente é necessário, não vou aqui julgar, porque está bem específico. Este pacote de 10 mil milhões de meticais é para ajudar as empresas e diversas instituições comerciais que sofreram no âmbito das manifestações, das tensões políticas pós-eleitorais e que são várias. No entanto, acredito que neste âmbito haverão empresários que também não foram afetados pelas manifestações, mas que em algum momento vão sentir uma necessidade de injetar um certo valor de modo a fazer crescer o seu negócio, porque as taxas de juros já são mais aliciantes, são 15% de taxa de juros para um ano e que podem pagar num prazo de 5 anos. Então, é aqui uma abertura para a contração da dívida por parte de agentes individuais, mas a dívida tem duas particularidades. Ela pode te fazer crescer, como também pode te fazer decrescer. Dando um exemplo claro, como Estado, como governo, o FMI aparece desta natureza e mais uma vez voltou-nos a 21 de janeiro, o Pablo esteve cá e para assumir que está mais uma vez disposto a ajudar o novo governo a superar os desafios. Quero eu acreditar que este fundo não seja proveniente do FMI e o Banco Mundial, pois nós já sabemos muito bem, o FMI é um dos entraves da estabilização econômica e financeira cá em Moçambique. Por quê? Porque nós criamos um ciclo vicioso de dívidas e dívidas e dívidas e dívidas. Espero que amanhã não nos informe que o Estado tem mais uma dívida de 10 mil milhões de meticais que não foi pago no âmbito da reconstrução das infraestruturas e financiamento de empresários que sofreram nas manifestações e quando formos a fazer o levantamento ou a expensão das pessoas que receberam este valor, não fazem parte da lista de pessoas que realmente foram
foram afetadas. Porque isto é muito comum aqui em Moçambique, que é um certo bolo que é comunicado, que vai ajudar para um certo fim, para um certo objetivo. No entanto, vimos que o dinheiro não conhece o seu devido destino, mas beneficia a um certo grupo que consegue ter acesso de acordo com os seus lobbies, de acordo com as suas facilidades diante dos seus conhecidos, amigos e membros, das pessoas responsáveis pelo dinheiro. Então, o que eu gostava de deixar ficar é que deve haver critérios rigorosos para que este dinheiro seja liberalizado e deve-se comprovar realmente que está-se a tratar de alguém que já era empreendedor e que sofreu realmente uma manifestação. E se for alguém que ainda não é empreendedor, mas apresenta um plano de negócio viável que pode aumentar o número de emprego para a população, que possa se dar, e não deve-se apenas dar dinheiro, mas há uma necessidade de fazer acompanhamento após o financiamento a estas empresas que poderão beneficiar, de modo que o objetivo final do objetivo final, que é garantir a sustentabilidade dessas empresas e ao mesmo tempo garantir empregabilidade a uma boa parte da população, de modo a evitarmos manifestações por falta de emprego, por causa da fome, porque as pessoas não têm como colocar pão na mesa sem um emprego, seja cumprido, porque o que tem acontecido é que nós temos sim estas informações na mídia como se fosse uma espécie de transparência, mas os processos, nós gostávamos também de ouvir no final que a empresa X começarem a nomear, depois de terem recebido estes fundos, a empresa X recebeu um fundo de tantos milhões de meticais e conseguiu empregar 1000 moçambicanos, estão neste momento a operar. Isso é satisfatório, porque nós temos a informação de que tem um dinheiro disponível, mas não temos o feedback final. Então, gostávamos de ter o feedback final para sabermos qual foi o destino dos valores. Muito obrigada. Muito bem. E a última questão, já para fechar este tema, o Governo está em condições de garantir que este dinheiro não vai ser então usado para esquemas de corrupção? Muito brevemente. Bem, quanto à questão de esquemas de corrupção, o governo já aprovou N pacotes de legislação para combater a corrupção, mas tenho aqui a dizer que a corrupção, na verdade, aqui em Moçambique virou cultura por conta da impunidade. Por conta da impunidade e não só, porque a corrupção não começa da base, mas sim começa do topo. Quem devia punir atos de corrupção é o governo. No entanto, as pessoas que deveriam punir, elas são as primeiras pessoas corruptas. Por isso, para mim, de nada valeria aqui assumir o risco de que o governo vai aqui controlar atos de corrupção, sendo que a corrupção é uma rede, parece que já está enraizada ou está no DNA do próprio moçambicano. E não só em Moçambique, a corrupção é um vício de todos os países africanos. Não estou aqui a dar forças à existência da corrupção, porque é um mal que deve ser combatido e é um mal que caracteriza os países mais pobres do mundo, e Moçambique está no ranking dos países mais pobres do mundo, e um dos maiores males envolvidos nesta pobreza é a corrupção. Então, o que deve se fazer neste momento, conforme dizia, é o acompanhamento, a monitoria, a fiscalização de cada etapa da oferta das tranches destes financiamentos às empresas que poderão beneficiar, e também devemos assumir que a corrupção é um ato que não deve ser combatido a partir do cidadão pacato, mas sim a partir do topo, a partir dos membros do governo. Obrigada. Muito bem, caríssimos telespectadores, que já estamos a fechar o nosso programa Linha da Frente, em que, como temos dito insistentemente, não somos nós que estamos na linha da frente, mas sim um caríssimo telespectador e internauta. Mas não podemos fechar esse programa sem uma pergunta final colocada aos dois painelistas da casa. Dr. Mulungu, o que é mais preocupante neste momento? A instabilidade política, o endividamento da economia ou então o aumento dos impostos? Em 2 minutos. Bem, eu acho que faltou especificar bem a questão da instabilidade, porque nós temos instabilidade política, temos instabilidade social também, que é mais preocupante, e depois temos
estabilidade militar também, porque temos Cabo Delgado, não podemos esquecer isso. E atrelado a isto, nós temos também a questão da insegurança, porque temos raptos. Hoje em dia já não temos só raptos de empresários, também temos raptos de meninas. Essa onda de extração de órgãos é muito preocupante. Hoje em dia ninguém anda seguro. Então, eu acho que o mais preocupante neste momento é a segurança, a instabilidade que afeta a segurança. Esta sim deve ser resolvida com mais flexibilidade. Agora, a instabilidade política, eu acho que ela neste momento ela é um pouco relevante, porque todos os atores políticos que nós temos, com algumas exceções, não são políticos sérios, não são atores que tenham uma seriedade ou que estejam engajados no sentido de resolver os problemas do povo. Ou seja, o povo está a atravessar aqui problemas como esse rapto de meninas, e nenhum partido já se pronunciou acerca deste assunto. Este seria um assunto pontual para um partido aproveitar, aparecer em público, a demonstrar o seu total apoio às mulheres que estão sendo vítimas e fazer pressão no sentido de que haja, de facto, uma neutralização desse grupo que tem feito isso, e não temos visto. Então, a instabilidade política ela é irrelevante por causa também desta forma de ser e estar dos próprios atores políticos. Nós queremos, de uma forma rápida e pontual, a restauração da segurança e da paz. Muito bem, doutora Telma, com muita brevidade, o que é mais preocupante neste momento? A instabilidade num contexto político ou então específico, tal como citou o doutor Mulungu, ou então o endividamento da economia ou os impostos? Numa análise mais justa, diante de vários economistas políticos que debruçam sobre esta matéria, um Estado só consegue se afirmar e garantir a estabilidade econômica, social, se ela se afirmar como um Estado soberano, um Estado seguro, um Estado com paz. Porque com a ausência da paz, a ausência da soberania, a ausência da segurança estatal, neste caso estaríamos a falar da estabilidade militar, esse Estado não tem posicionamento na área econômica, não tem posicionamento na definição de políticas sociais. O que é evidente atualmente no Estado moçambicano. Moçambique está numa situação em que não se sabe realmente se é um Estado soberano por conta das forças ruandesas em Cabo Delgado, e que estamos a perceber com o tempo que parece que o território já encontra-se dividido, porque numa situação em que a população já consegue se queixar ou legitima um governo estrangeiro no outro território, para poder apresentar os seus problemas sociais que deveriam ser apresentados ao seu governo legítimo. Há aqui uma questão que se coloca: Moçambique será um país soberano ou já está dividido, tem 2 territórios? Ou então, definitivamente, assumimos que Moçambique já perdeu a soberania. E automaticamente, numa situação de um Estado não soberano, porque envolve forças para combater guerras, para combater terrorismo, estamos a assumir a ausência da paz. E não pode-se falar de crescimento, de estabilidade econômica num país em guerra. Então, tudo que vem depois para pensar na estabilização econômica, na estabilização social, na coesão social, vem depois de garantir aquilo que é o interesse supremo ou o interesse vital da nação, que é a soberania estatal, que é a segurança, como bem dizia o meu colega. E sobre questões de pacotes financeiros e econômicos, nós sabemos que é mais uma dívida que o Estado vai contrair e que daqui a um tempo, muito provavelmente, nos anunciem
que estamos num poço sem saída por conta deste endividamento que aqui se falou. Por isso, não me empolgo tanto quando se fala da existência de 10 mil milhões de meticais, porque já premedito a ideia de que daqui a 5 anos vão dizer que eu, de forma individual, por ser moçambicana, tenho uma dívida, como aconteceu no âmbito das dívidas ocultas. Esta foi transparente, mas quando formos a sentir, todo moçambicano vai sentir esta dívida de forma isolada, sendo que este dinheiro não beneficiou a mim, mas beneficiou a um certo grupo. Não diabolizo e não acho que seja mal, apenas gostava de persuadir para que este dinheiro conheça o seu devido destino e que seja para uma satisfação de necessidades coletivas. Muito bem. Muitíssimo obrigado, doutora Telma. Acho que já estamos a fechar então esta edição, terça-feira, do programa Linha da Frente, e tal como insistentemente temos dito, é o caro telespectador internauta que nos acompanha a partir da TMT, posição 17, como também Facebook e YouTube, na página FTV Live, que está na linha da frente deste então programa. E não podemos então deixar de dizer também que o debate continua, não apenas no corredor do poder, como também nas ruas do seu bairro. Este debate continua e nós prometemos voltar então na próxima terça-feira, à mesma hora, com mais pontos para arrolar neste mesmo espaço. Muito boa noite, até logo.